Vamos abrir a Bíblia Sagrada, Isaías capítulo 6. Nós vamos ler o que está inserido ali no texto sagrado, por favor. Isaías 6, do verso 1 até o versículo de número 8. Nós podemos ler? Para todos sempre seja bendita a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar do templo se moviam à voz do que clamava, e a casa toda se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. E com esta brasa ele tocou os meus lábios e disse: eis que perdoado estão os seus pecados, e lavada está a sua iniquidade. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche os seus olhos. Baruch Adonai, Hamevorav Leolan Vaed, Baruch Shen Kavodo, Malchuto Leolan Vaed. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, e o seu reino jamais terá fim. Deus, fale conosco de uma forma clara, concisa, poderosa, de uma forma, ó Deus, que saiamos daqui impactados. Deus, fale conosco não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, me coloco nas suas mãos, com imperfeições e falhas, mas a palavra é tua. Então fale conosco, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Se fizermos uma análise fria, rápida, do livro do profeta Isaías, você vai ver que os 5 primeiros capítulos, que antecede o capítulo 6, o grande volume profético ali contido, mais de 68% desse volume, do capítulo 1 ao 5 de Isaías, são profecias amargas, profecias de juízo, e algumas delas até profecias de destruição. Isaías, até o capítulo 5, era um homem que conhecia a Deus, porque existem 2 maneiras de alguém conhecer a Deus. Você pode conhecer a Deus de uma forma teórica, como a maioria das pessoas conhecem nos nossos dias. Por outro lado, você pode conhecer a Deus na prática, através de uma experiência pessoal com Ele. Deus tem uma escola, e a escola de Deus é a vida. Não existe forma nem maneira melhor para aprendermos com Deus, senão através das circunstâncias da vida. Algumas dessas circunstâncias nós não entendemos porque nos sobrevêm. Às vezes não entendemos porque provações, porque lutas, porque angústias, amarguras sobem à nossa vida, ao nosso coração. Nós não entendemos por quê? Porque nos falta nível espiritual para entender. Se você ver o livro do Êxodo, você vai ver que quando Moisés subiu ao cume do monte, você vai logo perceber que quando a nuvem da Shekinah desceu ali em cima, a Kadosh Baruch, santo e bendito, falava com Moshe Avinu face a face. Mas quem não estava em cima, estava embaixo, não conseguia discernir a voz de quem falava, e logo confundia a voz de Deus com alaridos, com buzinas e com trombetas. Jesus
aconteceu isso também no Novo Testamento, porque Jesus falava algo que os discípulos não atingiam no seu intelecto, não alcançavam no seu entendimento. Porém, depois da descida do Espírito Santo, eles tiveram elevação, e aí eles entenderam todas as coisas que o nosso mestre havia dito. Então, às vezes, pastor Akiva, por que não entendemos quando algumas coisas da nossa vida não dão certo? Nós não entendemos justamente porque não temos nível espiritual para entender. Pode ser que não entendemos agora, mas nós vamos entender amanhã. Seja lá qual for a circunstância na nossa vida que nos sobrevenha, por mais dura que seja, Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Foi assim com Isaías. Deus queria levar Isaías a um nível de conhecimento com Deus superior e mais elevado. Como Deus faria isso? A Bíblia diz no verso 1 do capítulo 6 do livro do profeta Isaías, está escrito assim: no ano da morte do rei Uzias. Isaías começa a narrar a maior experiência que ele teve com Deus em toda a sua história, começando por uma tragédia, por uma perda. Dizem alguns bem informados que a maior dor que um mortal pode sentir na sua vida é a perca de um ente querido. E veja, Uzias era um bom rei, amado pelo seu povo, um grande político, um grande líder, que se preocupava com o bem-estar da nação de Judá. De repente esse homem bom morreu, foi acometido de uma enfermidade e veio a falecer. Uma indagação deve ter subido ao coração do povo de Judá. A pergunta que deve ter vindo ao seu coração era: como, tendo tanta gente ruim no mundo, uma pessoa boa como Uzias morre? Existem coisas que realmente a gente não entende. No caso de Isaías, a decepção era muito maior, porque Uzias era um parente pessoal dele, porque Uzias era um homem que abria as portas do seu palácio para os homens de Deus entrarem. No caso de Isaías, profetizava diante de Uzias. No caso de Isaías é maior a decepção, porque o rei era o seu parente próximo. E agora, Isaías começa a narrar uma grande experiência que mudou a sua vida, através de uma grande tragédia. Ele começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Eu vou fazer colocações aqui que são pessoais, mas coerentes. Quando Uzias morreu, Isaías deve ter se entristecido tanto. Ele deve ter pensado o que geralmente pensamos quando as coisas não dão certo na nossa vida. Isaías deve ter pensado: sabe de uma coisa? Quanto mais eu faço a obra de Deus, mais as coisas dão errado na minha vida. Quanto mais eu me esforço para agradar a Deus, mais as coisas dão errado na minha vida. Sabe de uma coisa? Penso eu, Yosef, Isaías deve ter dito isso. Eu vou lá no templo, no Beit Amikdash, vou pegar minha carteirinha de profeta e vou entregar para o Gadol Cohen, o sumo sacerdote, e vou dizer para ele: eu estou dando um tempo, eu preciso esperar a poeira baixar, eu preciso minha cabeça esfriar, eu preciso tirar umas férias do meu ministério. Deve ser isso que aconteceu. Isaías deve ter subido ao Beit Amikdash, moribundo, apático, fraco, abatido, e deve ter ido como aquela hiena que nós conhecemos no desenho animado: ó vida, ó céus. Haja alguém no nosso meio que possa ter entrado aqui hoje dessa maneira, não tem entendido porque algumas coisas estão acontecendo na sua vida não do jeito que você quer e espera. Haja que exista alguém aqui no nosso meio nessa noite que deve ter pensado: eu vou procurar minha liderança e vou pedir um tempo, vou esfriar a cabeça, vou tirar umas férias, vou esperar a poeira baixar. Eu quero dizer: o Deus de Isaías está aqui nesta noite. Quando o profeta subiu para o Beit Amikdash de cabeça baixa, ele ainda diz no verso 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Eu vi
Senhor. Aleluia. Existem 3 ângulos de visão para que possamos ver algo em um culto, em uma circunstância. Segundo a narrativa do livro do Atos dos Apóstolos, no apedrejamento de Estevão, quando Estevão está morrendo apedrejado, existem 3 ângulos ali para uma circunstância. O primeiro ângulo é o jeito que os judeus viam aquela cena. Eles viam com esse ângulo: toma, isso é o que você merece, toma, isso é o que você precisa. Você pode ver uma circunstância da sua vida com esses olhos. Mas existe um segundo ângulo. Um judeu de Tarsis, no Líbano, chamado Shaul, estava ali também, era Paulo, olhando, mas ele não via tudo aquilo como os judeus via. Ele estava olhando e pensando: isso é que é fé. Entregar a vida pela sua fé. Penso eu, quem ganhou Paulo para Jesus foi Estevão. Porque ninguém ganha pessoas com palavras, mas nós ganhamos pessoas com atitudes. O terceiro ângulo não é o ângulo dos judeus e nem de Paulo. É o ângulo da visão de Estevão, que não estava vendo as pedradas, que não estava vendo Paulo, mas estava vendo os céus abertos e Jesus à destra de Deus para recebê-lo em glória. O diabo quer que você olhe para as pedradas. O diabo quer que você olhe para a suposta decepção. Mas os céus vão se abrir aqui nessa noite, e você vai ver o que Estevão viu. Lá vai Isaías: ó vida, ó céus. Quando ele entrou, olha o propósito do coração dele: eu vou parar, eu estou desanimando, eu não aguento, eu não fui chamado para o ministério. Quando ele entrou, ele disse: eu vi o Senhor. Ele não estava na tribuna, ele não estava na direita, na esquerda, não estava na frente, não estava no telhado, não estava embaixo do Beit HaMikdash. Ele disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto, muito alto e sublime trono. O que você veio ver aqui, meu amigo, minha amiga, irmão? Se você veio aqui para ver homem, vai sair vazio. Se você veio aqui para ver amigos, vai sair vazio. Se você veio aqui para ver circunstâncias, situações, se veio aqui para criticar, se veio aqui para reclamar, eu quero dizer, vai sair da mesma maneira que entrou, para pior. Mas se você veio aqui com o propósito de ver o Senhor, se prepara, porque é algo grande, sobrenatural e poderoso Deus vai fazer na sua vida. Quando o profeta diz: eu vi o Senhor, acontece naquele exato momento um arrebatamento. Ouça, um arrebatamento de sentidos. Os seus sentidos naturais estão agora tomados por Deus: visão, audição, tato, olfato e paladar. Ele está ali fisicamente, mas os seus sentidos estão tomados por Deus. E agora um desencadear, como um efeito dominó, começa a se abrir diante dele. É uma visão sobrenatural. E na primeira instância, quando ele olha, ele vê o Senhor lá em cima. Lá em cima. Num alto, muito alto e sublime trono. Sentado, tranquilo. A vida de Isaías está um rolo aqui na terra. E quando ele tem a visão, ele vê Deus sentado, tranquilo, observando. Sabe por quê? Porque nós perdemos o controle de algumas coisas da nossa vida. Mas Deus ainda está no controle de todas as coisas da nossa vida.